Então, pessoal, essa é mais uma indicação de leitura. Tá? O livro de hoje é A História das Ilusões e Loucuras das Massas, As Armadilhas dos Cisnes Negros, de Charles Mackay. Tá? Então, esse livro aqui, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre ele, tá? Do que se trata e por que a leitura dele é muito interessante. Tá? Em primeiro lugar, pessoal, tá? Charles Mackay, tá? Suas datas são de 1814 e 1889. Então ele foi um poeta, jornalista e escritor do Reino Unido. Sua mãe morreu logo após seu nascimento e seu pai era oficial da Marinha, nascido em Perth, na Escócia, e educado em Londres e em Bruxelas. Passou a maior parte da sua juventude na França, atuou como correspondente da revista Time durante a Guerra Civil Americana. Seus trabalhos são até hoje considerados clássicos para entender a sociedade. Pessoal, vamos ver do que se trata esse livro. Então, redigido aqui na contracapa, tá? Sociedades avançadas também fazem coisas incrivelmente estúpidas em momentos de desespero. Então, embora a insanidade se manifeste de modos variados, os mecanismos psicológicos por trás dela são semelhantes. Conhecê-los é, ao mesmo tempo, soro e vacina. Então, este livro clássico prova que precisamos revisitar continuamente o passado se quisermos evitar os mesmos erros no futuro. Passando por bolhas econômicas, religião, costumes, astrologia, caças às bruxas e política, o autor Charles Mackay apresenta aqui exemplos de grandes histerias que mudaram o curso da humanidade. Então, Mackay não trata apenas de eventos, mas de tendências de comportamento que se repetem, ilustrando com exemplos específicos, notáveis e até engraçados. Então, pessoal, claro que esse livro aqui, ele não é um livro exaustivo sobre o assunto, né? Porque quando a gente lê a história das ilusões e loucuras das massas, a gente espera então um livro muito maior, né? Um conteúdo muito mais abrangente, porque afinal de contas não foram poucos os momentos em que a humanidade se viu mergulhada nessa histeria coletiva, né? Nessa loucura de massa, tá? Mas ele traz alguns pontos muito interessantes. E outro detalhe desse livro, tá? Ele, além de ter então os relatos descritos por Mackay, ele também tem alguns acréscimos que são meio que contemporâneos à nossa realidade brasileira, tá? Escritos por Eduardo Levi. Então, no final de cada capítulo, nós temos ali alguns enxertos, podemos dizer assim, tá? Que são contextualizados, tá? Para a nossa realidade brasileira, feito pelo autor, então, que é Eduardo Levi. Tá? Então a gente tem algumas pontes, digamos assim, para nos colocar mais, digamos assim, mais contextualizados. Tá? Então não é somente a história antiga registrada pelo autor original do livro, mas também temos esses enxertos contemporâneos. Tá? O que eu acho interessante aqui, tá? A forma como ele escolheu, tá, os relatos históricos e os acontecimentos. Tá? Então, olha, vamos pegar aqui no índice, no sumário, o que ele vai tratar. Então, o capítulo 1 vai falar sobre loucuras financeiras. Então, ele vai falar sobre o esquema do Mississippi, a bolha da Companhia dos Mares do Sul, sobre as nossas loucuras financeiras. Tá? Então, aqui, livro original do Mackay. O enxerto, então, o encilhamento, o plano cruzado e a crise de 2014, então, são, né, esses enxertos que são mais contemporâneos, tá, ou mais contextualizados com a nossa realidade brasileira. Capítulo 2, Profecias Modernas, você vai falar sobre nossas profecias modernas, o bug do milênio, o fim do mundo maia e a guerra de Canudos, que daí é um enxerto, né, que nós temos. Capítulo 3, Influência da política e da religião no cabelo e na barba. Aqui eu já quero fazer um comentário, tá? Para quem é evangélico, da nossa linha evangélica pentecostal, não tem nada a ver com o que nós entendemos nos usos e costumes para cabelo e barba, tá? Isso aqui é uma outra realidade, uma realidade cultural, tá? Então não é sobre o que nós temos na nossa realidade de usos e costumes, tá? Influência da política e da religião no cabelo e na barba em tempos recentes, 94. Aí nós temos uma versão mais contemporânea. Capítulo 4, Venenos Lentos, tá? E depois Venenos Lentos em Nossa Sociedade, tá? Casas Mal Assombradas, tá? E aí depois o enxerto, então Casas Mal Assombradas no Brasil, Edifício Joelma, Castelinho de Flamengo,
Vivenda Santo Antônio de Apipucos e Palácio Universitário do FRJ. Tá? Então são os enxertos. Capítulo 6, As Cruzadas. Tá? Aí nós temos as cruzadas, a cruzada popular e as cruzadas modernas. O que me chama mais a atenção? Tá? A questão contemporânea é interessante, né? O Eduardo Levi ele traz então ele quer fazer alguns paralelos ali, é bem interessante os assuntos que ele traz, tá? Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente as bolhas econômicas, tá? Essas loucuras e histerias coletivas acerca do dinheiro, do lucro, tá? Que aconteceu no passado, e aí a descrição que ele traz é uma descrição extraordinária, realmente o que aconteceu, tá? A forma quando começou a se especular sobre o valor monetário do papel, tal. Ele tem aqui, deixa eu pegar aqui na página que eu marquei, tá? Vamos pegar aqui, página 43, tá? Loucuras então financeiras. Ele vai dizer aqui, ó, os mais nobres aristocratas empenhavam-se nessa calorosa busca de ganhos tanto quanto o mais laborioso especulador. O príncipe de Gales tornou-se presidente de uma companhia e conta-se que tirou 40 mil libras com suas especulações. Houve quase uma centena de projetos diferentes, cada um deles mais extravagante e enganador que o outro. Para usar as palavras de um jornal, eles foram erigidos e promovidos por canalhas habilidosos, depois perseguidos por multidões de tolos gananciosos, e por fim revelaram-se com efeito aquilo que a denominação vulgar os designou: bolhas e fraudes puras e simples. Quando você pega exatamente esse início, né, da questão da especulação e a galera ficando de fato louca, e a descrição que ele faz é uma descrição tanto quanto chocante, tá? Porque ela realmente, a galera ficou louca, tá? Ficou louca de forma generalizada, tá? Coletiva. E quando você começa a analisar e fazer alguns paralelos com a realidade brasileira, e o que mais me chamou a atenção, que mais me aproximou para entender o que aconteceu, esses esquemas de pirâmide que nós vemos aí, que de vez em quando aparecem, né, e a galera realmente fica fora da casinha, né? Qualquer um que tente chamar a atenção é tido como louco, né? E os loucos, né, não se veem como tal, né, e pessoas perdem fortunas, perdem dinheiro e até mesmo vão a casos extremos de suicídio por causa, né, de terem acreditado nessa fantasia do dinheiro fácil, né, e dos grandes lucros, né, lucros exorbitantes. Tá? Então, embora o texto ele não vai especular em cima de fato da questão econômica, né, o desenvolvimento econômico e desenvolver então teorias de lucro e de ganho e de investimentos e coisas assim, ele vai tratar sobre a questão dessa histeria coletiva, porque esse é o tema do livro, né, então todos os assuntos que são descritos visam, né, o mesmo pano de fundo, né, como que as pessoas, por causa de determinados momentos, determinadas crises, né, elas se deixaram levar por essa loucura e essa loucura de forma coletiva. Tá? Então, essa parte das loucuras financeiras é extraordinária, eu achei muito bom. E a outra parte que me chamou muito a atenção é as cruzadas. Tá? E aqui, pessoal, a descrição que ele vai fazer das cruzadas é uma das descrições mais lúcidas que eu já vi. Porque não é aquela descrição de propaganda. A descrição de propaganda é aquela que exalta os cruzados como sendo, né, os responsáveis por salvar a Terra Santa dos muçulmanos, né, e retomar então tudo aquilo que estava sendo perdido, a ameaça dos muçulmanos. Porque a gente sabe, né, pessoal, queira ou não queira, que os católicos eles meio que estão reescrevendo, né, recontando os fatos com base na sua própria perspectiva, e queira ou não queira, pessoal, sempre há excessos, tanto para a literatura de propaganda quanto para aquela literatura apologética. Né? Aqueles que são contra o catolicismo, eles acabam exagerando também quando eles analisam a história, e aqueles que são defensores acabam exagerando também. Mas esse livro aqui, pessoal, a descrição que ele faz das cruzadas é uma descrição muito lúcida, e ela pega exatamente essa perspectiva de como que o povo foi mergulhado numa loucura e numa histeria coletiva. Tá? E como foi utilizada a religião, como alguns personagens levantaram, né? E aí tem um ermitão ali
que ele aparece, tá, como sendo o profeta dessa libertação, e aí, na realidade, o que aconteceu foram fracassos em cima de fracassos, uma grande mortandade de pessoas, de cristãos, né, fazendo, né, sem preparo para guerra nenhum, que foram indo e morrendo pelo caminho, muitos morrendo de fome, nem era pelas lutas contra os muçulmanos, né? Mas é muito interessante, tá? Muito interessante. Depois, claro que daí vem as outras ondas de cruzadas, que aí já vem os cavaleiros, uma coisa mais organizada, mas mesmo assim não deixou de ser desastrosa em muitos aspectos, tá? Em muitos pontos, tá? Então ele vai descrevendo isso, tá? Ele vai dizendo detalhe por detalhe que geralmente você não vê nessa literatura de propaganda. Você sabe? Você vê aqui de uma forma muito lúcida. E olha o que ele diz aqui no capítulo 6, então página 135. Ele vai dizer assim: cada época tem o seu desvario peculiar, né? Frase: algum esquema, projeto ou fantasia no qual mergulha, impulsionada pelo apego ao lucro, a necessidade de excitação ou a simples força da imitação, fracassando nesses resta-lhe alguma loucura a qual é aferroada por causas políticas, religiosas ou ambas. Tá? Então, essa introdução para falar das cruzadas eu achei formidável. Tá? E a forma como ele escreve é formidável. Tá? Então, quando você lê a descrição que ele faz, dos detalhes, tá? É uma leitura que realmente te prende. É uma leitura fácil, não é uma leitura técnica com termos difíceis, não. É uma leitura muito fácil de se ler. Tá? E é um tema extraordinário, tá? É um tema extraordinário. É um livro, é um bom livro para você ler e ter na sua estante. E com certeza vai te trazer muitas reflexões. Você vai começar a observar a realidade e entender muitos paralelos, e até mesmo os paralelos estreitos com as coisas que acontecem hoje em dia. E também é um antídoto, né, para você não acabar embarcando nesse tipo de histeria quando ela acontecer, porque cada época tem a sua, e das mais formas possíveis ela se apresenta. E olha que no Brasil, ultimamente, né, o cenário está muito propício para a histeria coletiva, e nós já vimos por aí, tanto de direita quanto de esquerda, seja lá qual for a ideologia, a loucura, ela meio que paira sobre todas elas. Basta você ser lúcido o suficiente para não se deixar levar por alguma delas, tá, pessoal? Então foi a dica de leitura de hoje, tá? Então, a história das ilusões e loucuras das massas, Armadilhas dos Cisnes Negros, de Charles Mackay, com enxertos e atualizações de Eduardo Levi, tá? Editora Faro Editorial, tá? Uma baita leitura, vale muito a pena, tá, pessoal? Um livro muito bom. Valeu!